Hello, students! How are you? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, dessa vez toda especial, porque é bilíngue. Eu, Laís, como vocês conhecem, e a professora Eni Rocha. Isso, estamos aqui tomando todas as medidas necessárias, como vocês podem ver, estamos de máscara, não só a gente, como toda a equipe, tá tudo sob controle e vamos começar essa aula bem legal que a gente trouxe para vocês hoje. Muito bem. Então, essa aula é para específica de sexto ano, bilíngue, inglês e português. Nós vamos falar sobre substantivos e adjetivos. Noun and adjectives. Yes. Vamos começar? Vamos sim. Bom, o que é um substantivo? Ou what is a noun? Bom, gente, lembra que numa dessas nossas aulas de língua portuguesa eu expliquei sobre substantivos? Vamos dar uma pequena relembrada. Substantivos são palavras que designam seres visíveis ou não, animados ou não. São ações, estados, sentimentos, desejos e ideias. Gente, esse tipo de definição serve tanto para português quanto para inglês. Vamos a alguns exemplos? Veja aqui no slide. Temos aqui o substantivo perigo, que em inglês é danger. Então, tanto em português quanto em inglês, a definição de substantivo é a mesma, né, professora? Isso mesmo. Temos aqui mais exemplo. Amor, love, que é o nome de um sentimento. Papai Noel, que nós já estamos perto do Natal. E como é que é Papai Noel em inglês, professora? Santa Claus. Olha aí, para quem não sabia, Santa Claus. E ó, também substantivos nomeiam objetos. Isso. Cadeira, e em inglês é chair. Agora, vamos lá. What's an adjective? O que é um adjetivo? Gente, substantivo, a professora falou para vocês que nomeia. E o adjetivo qualifica, ele fala algo sobre o substantivo, ele dá uma qualidade, uma característica. Então, eu trouxe essa figurinha aqui, ó, rapidinho. A blue bird. Então, não é qualquer pássaro, é um pássaro azul. Blue bird. Aqui, a green bird, não é qualquer um, é o green, então green bird. Yellow bird, da mesma forma, um pássaro amarelo. E aqui tem a bird, ou seja, não tem nenhuma qualificação, nenhum adjetivo. Mas vocês podem perguntar, professora, não é um pássaro azul? Por que que tá blue bird? Será que é um azul pássaro? Não, de forma alguma. Isso é uma característica que em inglês o adjetivo antecede o substantivo. Seja para falar da cor, do tipo, de qualquer característica, ele vem sempre antes, nesse caso aqui, certo? Aqui eu tenho outro exemplo. Veja só, what is an adjective? O que é um adjetivo? Então nós temos, ó, an adjective is a describing word. Então é uma descrição da palavra. Aqui, an adjective gives more information about something. Então, ele dá mais informações sobre algo. E depois, an adjective generally describes a noun. Geralmente, ele descreve um substantivo, né? Como a professora havia explicado. Pode ser uma pessoa, algo, um lugar, um sentimento. Mas o que eu queria mostrar para vocês mesmo era essa partezinha aqui. Preste atenção nesse exemplo. Aqui eu tenho um monstrinho verde, certo? Então, em inglês, eu tenho dois tipos de frase. The green monster. Então, o monstro verde. Ó, adjective, antes, noun, substantivo depois. Em inglês tem essa troca. Mas observe agora a segunda frase. The monster is green. Então, aqui não precisou de alteração nenhuma no jeito que a gente fala. O monstro é verde. Aqui tem to be. Toda vez que aparecer o verbo to be na frase para falar sobre o substantivo e adjetivo, a gente não faz a troca, certo? Vamos lá, ó. The monster is green.
Podia ser are, is, am, qualquer frase que eu for falar de algo, de uma qualidade, de uma descrição, e eu usar o verbo to be, ele vai ficar no meio, então a gente não precisa fazer a troca, só quando ele não aparece, tá certo? Pode prosseguir. Então, gente, aqui, ó, é só mais algumas frases. A mesa é grande. Observe que the table is large. Nada sofreu alteração na estrutura da frase. As bicicletas são azuis. The bicycles are blue. Nada sofreu alteração. Por quê? Porque apareceu o verbo to be. What's the difference? Qual a diferença? We live in a blue house. Observe que aqui não tem verbo to be. Então, quando não tem, o adjetivo vem para frente do substantivo. Ó. Blue house. Nós moramos numa casa azul. Hard work students get good grades. Então, os alunos que estudam muito, né? Eles têm boas notas, conseguem boas notas. Então, good grades. Aqui não aparece verbo to be, então a gente faz tipo a troca de lugar. Big mountains are beautiful. Aqui já aparece, então não tem troca nenhuma. Ó. Montanhas grandes são bonitas. My mother is very smart. Minha mãe é muito divertida. Então, com a presença do verbo to be, a gente fala e escreve normalmente. Pois bem, Laís, agora eu vou falar sobre como é que funciona os substantivos e os adjetivos na frase em língua portuguesa. Então, ó, eu coloquei aqui para vocês como exemplo uma frase da seguinte forma. As amigas velhas têm uma velha amizade. Percebam que eu destaquei aqui em amarelo o substantivo amigas e o adjetivo velhas. Só que aqui, ó, as amigas velhas, o substantivo vem primeiro que o adjetivo. E quando eu digo uma velha amizade, amizade é substantivo e velha continua sendo o adjetivo. Então, aqui veio o adjetivo primeiro e o substantivo depois. E isso na língua portuguesa há uma grande diferença de sentido, porque quando nós falamos amigas velhas, significa que eu tenho amigas idosas. Quando eu digo sobre uma velha amizade, significa que é uma amizade que já vem de um longo tempo. Entenderam a diferença na língua portuguesa? Vamos para mais exemplos. Eu também posso dizer que eu tenho um vaso simples, ou seja, é um vaso sem luxo nenhum, sem nenhum enfeite, é apenas um vaso simples. Eu também posso dizer que eu tenho um vaso, que eu tenho um simples vaso, é um vaso qualquer, é um vaso sem importância. Perceba essa diferença de sentido na língua portuguesa quando alteramos a posição do substantivo com o adjetivo, o que não ocorre na língua inglesa. Também posso dizer, num outro exemplo, era uma história longa, ou seja, era uma história comprida. Mas e quando era uma longa história? Isso. Além de comprida, ela é complicada. Né? Você já teve esse tipo de conversa quando você está na sua cozinha e chega aquela tia, gente, eu tenho uma longa história para contar para vocês. Então, olha, senta, porque a história, além de longa, é complicada. Muito interessante. Vamos comparar, gente? Ó, temos aqui, ó, inglês e português. Eu destaquei aqui, ó, para vocês perceberem os substantivos e o adjetivo, como fica na posição, né? This is an interesting book. Ou seja, este é um livro interessante. Então, ó, em inglês, primeiro vem um adjetivo, interesting, e depois, em seguida, vem o substantivo book. Em língua portuguesa, primeiro vai vir o substantivo, livro, e depois aqui vai vir o adjetivo interessante. Vamos para o próximo exemplo? I have a beautiful dog. Beautiful é o adjetivo e dog é o substantivo.
Só que em língua portuguesa, como vocês já aprenderam, primeiro vem o substantivo. Cachorro bonito. Yes. Então, continuando. He is a happy boy. Ele é um menino feliz. Observem que aqui, ó, happy boy, menino feliz. Em português, menino vem antes, feliz vem depois. Já em inglês, aconteceu essa troca. E essa última frase, eu coloquei duas comparações para vocês perceberem, reforçar um pouco, para reforçar o que eu tinha falado antes. The car is yellow. Então, veja que não muda, ó, substantivo com substantivo, adjetivo com adjetivo. O carro é amarelo. Mas se eu digo the yellow car, então, o carro amarelo. Qual carro? The yellow car, o carro amarelo. E aqui eu estou afirmando, o carro é amarelo. Então, quando eu tenho o verbo to be aqui, no meio, ele não muda de lugar, certo? Essa é a diferença. Foi um prazer estar com você nesse longo ano que estivemos juntos. Então, ó, eu desejo a vocês um Feliz Natal, ou em inglês, Merry Christmas. and a Happy New Year. Queremos agradecer também a equipe da Prefeitura e a equipe da Câmara Municipal de João Pessoa por proporcionar esse momento tanto para os professores como para vocês de uma maneira toda especial, que mesmo à distância a gente esteve sempre junto aqui transmitindo conhecimento. Esperamos que vocês tenham aproveitado o máximo possível. Essas aulas estão gravadas no YouTube, vocês podem voltar, assistir quantas vezes vocês quiserem, porque o nosso objetivo é esse, é estar sempre contribuindo para o melhor aprendizado, tá certo? It's a pleasure, é um prazer, and goodbye. Tchau, tchau para vocês.